Olá, tudo bem? Para a gente entender essa questão certinho, vamos analisar ela passo a passo de como construir essa imagem. Primeira coisa que a gente tem que entender é sobre o eixo principal ali dos espelhos, né? Para qualquer espelho, não importa se ele é plano, se ele é esférico, qualquer espelho. Você tem o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem vários risquinhos para trás? Tem uns risquinhos aqui para esse lado, isso significa uma coisa. O lado oposto a esses risquinhos é o lado que está refletindo. Então, os raios sempre vão chegar aqui e vão refletir, tá? Quando você tem um objeto real, a imagem no espelho plano, né, vai ser virtual, tá? Então, a gente vai ter o quê? Essa imagem virtual do lado oposto, onde estão os risquinhos, tá? Então, tudo o que for virtual está atrás do espelho, que é do lado onde estão os risquinhos, e tudo que for real está na frente do espelho, onde não estão os risquinhos, né? O lado oposto aos risquinhos. Então, você pode entender que claro que existem, né, objetos virtuais para imagens reais, que é o que a gente vai ver aqui. Mas é só você pensar assim, ó, para todos os espelhos. Tá do lado oposto aos risquinhos é real, tá do lado dos risquinhos é virtual, tá? Tudo que é virtual tem sinal negativo e tudo que é real tem sinal positivo. É basicamente isso. É assim que você identifica o eixo nos espelhos. E o eixo principal é o que está na metadinha ali do espelho, tá? Então, aqui, ó, para essa questão, o que a gente tem que fazer? Quando a gente quer saber a formação da imagem, né, de um objeto em relação a um espelho, quando esse objeto, né, quando esse espelho aqui não agrega o objeto na sua área, por exemplo, esse espelho é daqui até aqui, né? Se o objeto não está nessa área, o que a gente faz? A gente prolonga o espelho, né, o risquinho do espelho, na mesma reta, e para formar a imagem, a gente vem aqui e faz uma reta perpendicular. Como assim? A gente vem aqui no ponto P e traça uma reta perpendicular, tá? E você prolonga essa reta mais ou menos até formar uma distância igual a que você tem do objeto até o espelho. Tá vendo? Ó, aqui, ó, do objeto ao espelho tem essa distância. Então, do espelho à imagem vai ter essa mesma distância. Essa é uma propriedade dos espelhos planos, tá? Então, aqui mais ou menos você vai ter a formação da sua imagem. Vamos traçar a imagem aqui. Aqui eu tenho a minha imagem do ponto P. Essa imagem, ela é virtual. Tá vendo que ela tá do lado dos risquinhos? Ela é virtual. E ela vai servir de objeto aqui para esse outro espelho. Esse outro espelho que tá aqui embaixo. Porque o raio vai chegar aqui, né? O raio de luz vai chegar aqui no espelho e vai refletir. Então, esse raio refletido tem como objeto essa imagem aqui. Se a gente prolongasse ele, a gente teria a formação desse objeto ali. Então, sabendo que ele é o objeto, a gente pode traçar a mesma coisa que a gente fez com esse espelho aqui, só que com esse espelho aqui. Porque ele vai ser o objeto desse espelho aqui. Então, a gente pega o ponto aqui desse espelho, o ponto aqui desse objeto, né, considerando ele objeto desse espelho aqui, e traça uma reta perpendicular. E a gente tem que preservar, lembre bem, temos que preservar a distância, tá bem? Então, aqui, ó, vamos adequar certinho aqui. Eu prolonguei esse espelho, né? Porque uma reta perpendicular seria mais ou menos para cá. Então, eu prolonguei ele para a gente traçar essa reta. Vamos lá. Eu vou traçar aqui de laranja.
eu pego aqui desde o objeto e vou traçando perpendicularmente, ó. Tá vendo? Por que que não pode ser o ponto P? Perdão, ponto T, nesse caso. Tá passando pelo ponto T, né? Mas por que que não pode ser? Olha só essa distância. Olha a distância do objeto até o espelho e do espelho até a imagem. A distância do espelho até a imagem está bem menor do que a distância do objeto até o espelho, né? Vamos lembrar que esse ponto aqui não é o objeto desse espelho 2, ele é o objeto do espelho 1. Aí ele forma a imagem aqui, e essa imagem que passa a ser o objeto do espelho 2. Cuidado para não confundir, tá? Se esse ponto P fosse objeto desse espelho aqui, aí sim a imagem formada seria o ponto T, né? Que daí tá legal ali a distância, tá mais ou menos equilibrado. Mas, como a gente está vendo aqui, esse objeto aqui, a distância tem que ser maior. Então, a gente prolonga bastante. E o próximo ponto que a gente encontra aqui é o ponto R, que vai ser o ponto ali da formação dessa imagem. Tá? Então, é só uma questão aí de prolongamento de raio e de entender que esse ponto aqui é o objeto desse que forma uma imagem virtual em relação a esse objeto. Essa imagem virtual passa a ser o objeto desse outro espelho aqui, tá? Porque pode perceber que tanto os raios que estão vindo aqui, se a gente prolongar, eles dão lá no objeto do espelho 2. Então, o objeto dele está lá, fazemos o prolongamento aqui, traça a reta perpendicular para descobrir a formação da imagem. O T está muito perto em relação à distância do objeto até o espelho. Então, para ficar mais equilibrado, tem que ser o ponto R mesmo, que se forma a imagem, tá bem?